muito bom dia. A gente está iniciando hoje a nossa quinta aula de informática básica com ênfase a sistemas operacionais. Então já tem um bom conteúdo que a gente já trabalhou, certo? E dentre esses conteúdos, a gente vai fazer o fechamento dessa primeira etapa, né, da N1, da nossa disciplina de informática básica com sistemas operacionais. Então não é coisa de outro mundo também, tá? Nós vamos ver alguns aspectos que são inerentes e que são importantes. Nós não vamos dar um foco assim, igual na disciplina de sistemas operacionais que eu estou ministrando no segundo ano. Por quê? Porque a gente já vai ver todo esse conteúdo, certo? De uma forma mais aprofundada. Então a ideia realmente dessa aula de sistemas operacionais dentro de informática básica é a gente saber como é que esse cara funciona, né? E suas principais características. Somente isso, tá? E alguns aspectos inerentes a alguns sistemas operacionais específicos. Ok? Então, quando a gente fala de um sistema operacional, pessoal, ele tem uma função e ele tem uma prioridade, tá? Então, o que é que a gente vai pegar desse primeiro momento? Toda vida que eu falar de sistema operacional, eu estou falando do cara que controla quem? O hardware, tá? Então, se eu disser assim, João Vitor, existe o hardware sem o sistema operacional? Não existe, tá? Então, todo computador que a gente utiliza, todo dispositivo eletrônico, obrigatoriamente ele precisa de um sistema operacional, ele precisa de um software para controlá-lo? Sim, ele precisa, tá? Então, quer dizer que quando eu estou utilizando o meu celular, né, em Android, o sistema operacional dele é o Android? Sim, é o Android, tá? Quando eu estou utilizando aqui o meu notebook, o sistema operacional, né, que eu estou utilizando, né, desse dispositivo, ele pode ser o Linux? Sim, é o Linux Mint. Nos computadores do laboratório também é o Linux? Sim, o Linux Mint também, tá? Poderia ser o Windows ou qualquer outro tipo de sistema operacional, certo? Que a gente venha e possa utilizar. Então, o sistema operacional, pessoal, ele possui várias funções, certo? Funções que a gente pode considerar como as principais características dele, certo? Então, o que é que ele faz, né? Quais são as características dele? Execução de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento do sistema de arquivo e disponibilidade de entrada e saída de dados, tá? A gente vai ver todos esses tópicos aqui. No sentido de que, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, disponibilidade de entrada e saída de dados, aí a gente lembra de quem? Dos periféricos. Quem são os periféricos? De entrada e saída, ou input ou output. Então, quando você está digitando no teclado, é input ou é output? Input, né? Quem é que está fazendo aquele gerenciamento? O sistema operacional, tá? Então, aí a gente já começa a pegar umas ideiazinhas básicas de como é que ele funciona. Então, quando você digita no teclado, está utilizando um periférico de entrada e automaticamente o sistema operacional ele está organizando, né, para aquele teclado receber aquelas informações, tá bom? Beleza? Show de bola. Exatamente, é o que eu acabei de falar. Existe hardware sem sistema operacional? Não, não existe. Então é um conjunto. O hardware ele é fabricado especificamente para quem? Para uma determinada situação, para uma determinada problemática. Quem é que vai funcionar de acordo com o hardware? O sistema operacional, tá? Então, tipo, o hardware ele não se adapta ao sistema operacional. É o sistema operacional que se adapta a quem? Ao hardware, certo? Por quê? Primeiro foi o componente físico, né, que foi criado. Depois o software para manipular. Inclusive, o filme que eu vou passar para vocês, no início da história, né, da Microsoft e do Bill Gates, a IBM, né, lança o primeiro Altair, que é o hardware, né, o primeiro computador que a gente pode considerar assim, e ele não tem software. Aí, tipo, eles querem contratar, não vou falar mais do filme, tá? Senão fica paia. Eles querem contratar um programador para fazer o software para aquele hardware. Ou seja, tinha um hardware, mas não tinha um sistema operacional. Então, vocês vão ver isso no filme que a gente for assistir, tá? Mais ou menos assim. Então, se a gente for conceituar, pessoal, o sistema operacional ele é composto por duas coisas, tá? Composto por quem? O primeiro, que é o kernel, que é o núcleo do sistema operacional. João Vitor, existe um sistema operacional sem kernel? Não existe, tá ligado? Não existe.
E tem dois pontos que a gente pode levar em consideração, que é o quê? O primeiro ponto, que a gente vê que ele é responsável pelo gerenciamento. Sim, ele é responsável, né? Pelo gerenciamento e pelo tratamento das informações. E o segundo ponto, que é quem? Que é composto por funções para operações com os periféricos, que é justamente a entrada e saída dessas informações. Então, muito cuidado aí. Presta atenção, que eu vou falar uma para vocês, questão de prova, tá? Que eu vou falar para vocês uma diferença básica. Então, se liga aí. Quando a gente vai falar de sistemas operacionais, existem dois tipos de sistemas operacionais, tá? No sentido de que, bem generalizado mesmo. Existe o sistema operacional que não possui interface gráfica e existe o sistema operacional que possui a interface gráfica, né? Que é a GUI, que a gente fala, né? Então, quando eu falo de um sistema operacional que não possui interface gráfica, a gente está falando de quem? Do shell de comandos, tá? Ah, Jovito, então quer dizer que aquela telazinha preta, cheia de nomes, né? Que no caso é o CMD para o Windows e o shell para o Linux, né? Que é o prompt de comando, ele é um sistema operacional? Sim, sem interface gráfica, né? No sentido de que você pode fazer todas as funcionalidades que um sistema operacional faz através daquela tela. Mas ele não possui a interface gráfica no sentido de quê? De você clicar um botão, de você abrir uma imagem, né? De você clicar e arrastar pastas, certo? Então, os sistemas operacionais, antigamente, pessoal, eles funcionavam dessa forma, certo? Só aquela telazinha preta e você fazia tudo via o quê? Linhas de comando. Então, essa era a principal diferença, tá? No terminal, você só consegue fazer as execuções através de quem? Linhas de comando, tá? E já na interface gráfica, você consegue fazer o quê? Funcionalidades através de botões, barra de tarefas, né? Menus, certo? Então, o que é mais fácil? Você trabalhar com interface gráfica ou trabalhar somente naquela telazinha preta, cheia de nome? Com a interface gráfica, né? Tipo, eu quero abrir um aplicativo, né? Aí você vai lá no atalhozinho na área de trabalho, ó, dá um duplo clique, o aplicativo abre. Ah, se fosse pela linha de comandos, aí vai depender do tipo de arquivo. Por exemplo, no Linux, existem alguns arquivos que você tem que estar lá no terminal, procurar CD, procurar o arquivo, localizar e depois dar um ponto barra para o arquivo executar, por exemplo. Aí, cara, é uma série de passos até você chegar lá. E se fosse só o atalhozinho dele na área de trabalho, você dá um duplo clique e já era, né? Então é muito fácil da gente trabalhar com a interface gráfica, né? Então, beleza. O sistema operacional possui o kernel, núcleo do sistema, dividido pelo gerenciamento, né? E é composto por funções de entrada e saída. E todo sistema operacional, ele possui o quê? A interface gráfica e o shell de comandos, né? Que é justamente o prompt de comando que você faz tudo via linhas de comando, tá bom? Beleza? Perfeito. Aí a gente entra dentro da classificação dos sistemas operacionais, né? Quem são aí? A gente tem nível de usuário, nível de processamento e nível de aplicação. Vamos tentar entender. Monousuário e multiusuário. Qual a principal diferença? Monousuário, somente um usuário pode utilizar o sistema operacional por vez. Multiusuário, mais de um usuário pode utilizar o mesmo sistema operacional por vez. Como assim, João Vitor? Existe isso? Existe, né? Quando você está utilizando uma aplicação no servidor, às vezes o servidor ele virtualiza várias máquinas para você utilizar aquela aplicação. Então ali várias pessoas vão utilizar aquele sistema ao mesmo tempo. Então mono, um usuário, multi, mais de um usuário, tá bom? Beleza? Perfeito. O segundo cara, pessoal, é quem? É o nível de processamento. Mesmo esquema, tá? Monoprocessador, uma única CPU. Multiprocessador, mais de uma CPU. Eu coloquei o N aí para ficar na hipótese, né? Pode ser qualquer número. Por quê? Porque às vezes existe um processador que pode ter vários núcleos, né? Então, se ele possui vários núcleos, ele possui o quê? Várias CPUs, tá? Então, monoprocessamento, uma CPU e multiprocessamento, várias CPUs, tá?
Terceiro cara, que é o nível de aplicação. Aí a gente já entra em um local de alto nível, né? Um local de alto nível em que sentido? Já na utilização do próprio usuário. Como assim, João Vitor? Por exemplo, quando você está utilizando uma aplicação no seu computador, beleza, tu abriu o Media Play, por exemplo. É uma aplicação? Não é uma aplicação ou não é? É uma aplicação. Se for monotarefa, você só vai conseguir abrir um Media Play e já era. Você não consegue abrir outra aplicação. Se for multitarefa, tu consegue abrir o Media Play, tu abre o navegador, tu abre o aplicativo do Facebook, né? Tu abre o Free Fire aí e tal, tu abre o CS6 e aí vai. Então, por exemplo, os computadores, né? Os sistemas operacionais aqui do laboratório, ele é monotarefa ou ele é multitarefa? Multitarefa, né? Porque você consegue abrir mais de um aplicativo por vez, tá? Beleza? Por exemplo, existem sistemas operacionais do tipo embarcado, que ele só executa uma função na vida dele. Então, tipo, o software do controle do motor do portão, né, que é automático. O que é que ele faz? Ele só abre e fecha o portão, não faz mais nada. Então ele só faz uma tarefa. Então ele é o quê? Monotarefa. Tá ligado aí? Mas o sistema operacional dele é embarcado, né? A característica. Certo? Beleza? Show de bola. Vai lá. Outro exemplo. Existe, pessoal, também aqueles aplicativozinhos da televisão de vocês, por exemplo. Nesse caso aí, nas Smart TVs, já é multitarefa, né? Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas naquelas televisões mais antigas, né? Televisão de tubo, né? Você entrava no menu para diminuir o brilho, aumentar. Ali também ele só fazia uma única função, que era o quê? Manusear as configurações da TV, né? Então a gente poderia colocar também isso aí. Beleza. Etapas para instalação de um sistema operacional, tá? Quando a gente vai falar disso aqui, pessoal, a gente vai falar... Eu só quero que vocês anotem as principais características, tá? No sentido de que, por exemplo, toda vida que a gente vai preparar um HD, certo? A gente divide ele em duas partes. Quem são essas duas partes? Nós temos a partição e nós temos a formatação. A partição é a parte de um disco físico que funciona como se fosse um disco fisicamente separado. Certo? E a formatação, certo? É realizada para que um sistema operacional seja capaz de gravar, ler e ler dados no disco, criando assim estruturas que permitem gravar os dados de maneira organizada, né? Vamos lá, vamos conceitualizar essas duas técnicas aí. Quando você compra um HD, ele vem com um tipo de formatação. Que formatação é essa? A formatação física, que é a formatação de fábrica, tá? Então, essa formatação que vem de fábrica, certo? Ela tem uma estrutura física, que é o quê? O tamanho do cluster que vai poder ser armazenado aquelas informações. Só que esse disco rígido que você compra, ele de fábrica, você não vai utilizar a formatação física. Você vai precisar fazer o quê? A formatação lógica. Então, muito cuidado nesse sentido, tá? Então, existem dois tipos de formatação. A física, que vem de fábrica, e a formatação lógica, que é a que a gente faz. Para quê? Para instalar um sistema operacional, tá? Aí vem a outra dica, questão de prova. João Vitor, então quer dizer que o sistema operacional, certo? Obrigatoriamente ele vem com um sistema de arquivo? Sim, obrigatoriamente, certo? Vamos tentar entender como é que funciona. Digamos que existe um agricultor e esse agricultor ele tem várias sementes de milho para fazer o plantio, tá? Beleza, show de bola. Então, antes de fazer o plantio de milho, ele precisa o quê? Fazer a preparação do terreno,
Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Então ele prepara o terreno para depois fazer o plantio. Concorda comigo? Show? Show, né? Então como é que eu trago essa situação aqui para os sistemas operacionais? O sistema de arquivo, antes de instalar o sistema operacional, ele precisa preparar quem? O disco rígido. Então o agricultor é quem? É o sistema de arquivo, certo? A semente do milho é quem? O sistema operacional. E o HD é quem? O terreno. Ou seja, o sistema de arquivo prepara o HD para instalar quem? O sistema operacional. Mais uma vez, fazendo a analogia. O agricultor que tem o milho que faz o plantio lá no terreno, né? Então o terreno é quem? É o HD. O sistema operacional é o milho que vai ficar lá naquele HD. E o sistema de arquivo faz a preparação, né, daquele HD para que o sistema operacional seja armazenado lá. Ficou mais fácil da gente compreender dessa forma? Show, né? Então, pessoal, você só vai conseguir fazer a instalação do sistema operacional, né, no HD, se você primeiro, né, colocar quem? O sistema de arquivo. E quando você coloca o sistema de arquivo no HD, você está fazendo o quê? A formatação lógica, né? Conseguiu compreender aí a ideia? Então, quais são as principais características? Formatação física, que vem de fábrica. Formatação lógica, que é a formatação do sistema de arquivo para instalar o sistema operacional no disco rígido. Certo? Então, pessoal, isso a gente vai ver mais detalhado, tá bom? A gente pode até fazer nas máquinas virtuais, quando a gente estiver nas atividades práticas. Mas isso a gente vai ver mais detalhado na disciplina de sistemas operacionais, onde a gente vai praticar fazendo isso, tá? Beleza? Show? Show de bola. Já a partição, pessoal, que ele fala aqui, são as unidades, né? As unidades de quê? De como é que aquele disco rígido, aquele HD vai ser dividido. A gente viu que quem faz essa divisão é quem? O sistema de arquivo, né? Então, tipo, quando você coloca lá no Windows, né, o pendrive, o que é que acontece? Automaticamente fica uma letrinha, né, na frente do pendrive e o nome do pendrive. Aquela letrinha ali é o quê? A partição do pendrive. Só que essa partição a gente pode fazer no HD também, que é o disco rígido. Então, às vezes a gente divide o HD em duas partes, aí fica quem? Unidade C, unidade D e assim sucessivamente, né? Então a partição é o quê? É a quantidade de divisões que você faz lá no disco rígido, tá bom? Então anota aí que é importante. E para finalizar essa etapa aqui, ele fala aqui, ó, né, ó. João Vitor, é possível fazer a instalação de 2 sistemas operacionais, questão de prova, viu? No mesmo HD, é verdade ou é falso? É verdade. Qual é esse procedimento? Dual boot, tá? Então, se perguntar lá na prova de vocês, né? Se é possível, sim, é possível. E qual é o nome da técnica? Dual boot, tá? Você consegue instalar 2 sistemas operacionais no mesmo computador. Esse meu aqui possui o Linux Mint e possui também o Windows 10, tá? Ou seja, eu tenho os 2 sistemas operacionais no mesmo disco rígido, tá bom? Vai ter a tela do Groove que você vai selecionar lá o sistema operacional que você deseja, tá bom? Perfeito. E agora a gente vai conhecer quem? O sistema de arquivo. A gente já sabe que ele é que faz a preparação do HD, né? Mas vamos tentar tentar entender como é que ele funciona, tá bom? O que é um sistema de arquivo? Ele fala aqui que é uma estrutura que indica como os arquivos devem ser gravados e localizados em mídias também, tá? Então, como você preparou o HD, o terreno, ele pode receber o quê? Qualquer arquivo, né? Música, imagens e etc. Do mesmo jeito que quando o agricultor ele prepara o terreno, você pode fazer o quê? O plantio de qualquer semente. Milho, feijão, né? O arroz e etc.
tá bom? Os caras disseram lá atrás macarrão, ó. E existe pé de macarrão? Preocupante, né? Muito bem. É porque eu disse arroz e feijão, aí ele disse macarrão. É preocupante, né? Show de bola. O sistema de arquivos, pessoal, é que determina como os arquivos podem ser o quê? Gravados, copiados, alterados, nomeados e até o quê? Apagados. Então é tudo através do sistema de arquivo, tá? Então, junto ao sistema de arquivo, pessoal, existirá uma tabela de alocação de arquivos, que é o bitmap, tá? Que será utilizada como índice pelo sistema operacional. Então, pessoal, o sistema operacional, só para a gente exemplificar tudo isso aí, ele funciona em conjunto com o sistema de arquivo, tá? Por isso que eu falei para vocês, não existe sistema operacional sem sistema de arquivo, tá? Vamos colocar um exemplo disso. Quando você coloca para formatar um pendrive no seu computador, ele pede para você escolher quem? O sistema de arquivo. Sim, FAT32, NTFS, FAT16. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Sim ou não? Então, o sistema de arquivo, né, que você escolhe naquele determinado momento, na hora da formatação, é como é que as informações vão ser armazenadas no seu pendrive. Certo? Então, o padrão que vem, questão de prova, o padrão que vem nos pendrives, né, de hoje em dia que a gente compra, qual é o sistema de arquivo? É o FAT32. Todo pendrive que vem de fábrica, tá? O sistema de arquivo que ele utiliza é o FAT32. Certo? Beleza? Muito bem. Anota aí que é importante. E agora a gente vai falar um pouquinho da unidade de alocação, tá? Que é a menor quantidade de espaço em um disco que pode ser alocado para um armazenamento de arquivo, tá bom? Eu falei para vocês que quanto a esse tamanho, né, que é através da formatação física que vem de fábrica, tá? Ela tem um tamanho mínimo, tá bom? Então a formatação física que vem de fábrica, ela tem um tamanho mínimo de quanto? 512 bytes. E essa casinha de 512 bytes, ela tem um nome. Qual o nome dela? Cluster, tá? Então o disco rígido, ele é separado por trilhas e setores. E a junção de cada trilha com setor, ele dá o quê? Origem a um cluster. E esse cluster é o quê? De 512 bytes, tá? Então imagina aí, ó. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula de componentes de um computador eu expliquei isso para vocês, do disco rígido. Mas eu vou fazer de novo aqui, vou falar de novo, tá? Um disco rígido, ele é separado e é dividido por quem? Por trilhas e setores. As trilhas são quem? São as ruas, né? Os setores são quem? São os bairros. E cada cluster vai ser quem? As casas que tem, né, daquela rua e daquele bairro, certo? E esse cluster são o quê? Tem um tamanho mínimo, né? De quanto? De 512 bytes, tá bom? Beleza? Show de bola. Uns exemplos aqui de sistema de arquivo, vocês não precisam se prender muito a isso, tá? Eu só quero que vocês saibam que exista e que eles funcionam. Então, dos sistemas operacionais aqui, né, o Windows, o sistema de arquivo que a gente tem dele aqui, são quem? Todo mundo junto aí. FAT16, FAT32, STFAT, FAT, né, ó, NTFS, beleza. Qual foi o que eu falei aqui que era o que vinha padrão no pendrive de vocês? FAT32, né? O mais atual que vem nos sistemas operacionais é quem? Opa! NTFS, tá? Beleza? Muito bem. Esses sistemas de arquivo, pessoal, ele possui dois recursos, tá? Quais são os recursos? O primeiro recurso é chamado de journal. Eita, travou. Cadê o CCI aí? O CCI? Journal, não é assim? Journal. Beleza. O que é que quer dizer isso aqui? É refazer. Vamos citar um exemplo disso aqui, tá? Cara, tu tá aqui de boa e tal, né? No Windows 7. Aí, pum, cai a energia.
E agora, morreu o sistema operacional? Não. Ele possui um recurso chamado o quê? Refazer, né? Que é o journal. E esse recurso, ele dá a consistência de quê? De voltar ao último estado íntegro que você estava acessando. Acontece isso? Sim, você pode fazer isso, tá? Exatamente. Já o segundo recurso aqui, ó, são o quê? Ele suporta replicações de dados, certo? Que acontecem em sistemas RAIDs. Como é que funciona? Já o RAID, na verdade, existem vários tipos de RAID, tá? O 0, 1, 2, vai até o 10. Mas vamos só citar um exemplo como é que funciona esse RAID. O Eric, ele possui o sistema operacional dele, né? O Windows 7 bonitinho com os arquivos dele bonitinho. Aí ele disse assim, eu quero utilizar uma técnica do RAID, que é o quê? Eu utilizo outro HD, e esse HD eu faço uma réplica do meu sistema operacional, né? Da minha máquina. Ou seja, ele faz um espelhamento. É uma das técnicas do RAID, tá? Então, se o sistema operacional dele, né, que está instalado no primeiro HD, der problema, o HD queimar, que aí não tem mais jeito de coisa nenhuma, né? Aí ele tem um outro HD que fez o espelhamento. Se ligou aí? É a mesma coisa da gente dizer assim, existe o Gabriel, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do Gabriel, e se o Gabriel original morrer, aí eu tenho quem? A cópia, né? Tá ligado? Exatamente. Só que ele tá de boa, né? Tudo bem. Sonda de moto sem capacete e tal, de bicicleta também sem capacete. Não bota nem os cotoveleiros, joelheiro. Muito bem. Perfeito. Então, pessoal, uma dessas técnicas do RAID é justamente isso. Fazer um backup de quem? Do sistema operacional principal. Tá bom? Beleza? Anota aí que é importante esse assunto aí, tá bom? Agora a gente tem aqui, questão de prova já aqui, viu? Questão de prova. Software livre, tá? O software livre, pessoal, ele tem umas particularidades e ele tem umas características. Confunde muita gente, mas nós vamos desmistificar esses padrões aqui. Então, por exemplo, quando eu digo que um software ele é gratuito, eu posso dizer que esse software ele é um software livre? Sim ou não? Sim ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Presta atenção. Vamos olhar aqui. Quando eu falo de software livre, o software livre ele é o quê? A primeira característica dele é o quê? Ele é gratuito, né? Você pode fazer cópias, você pode redistribuir esse sistema operacional. Você pode, né, manipular o código-fonte também. Ou seja, se o sistema operacional, né, que é um software livre, ele for da cor azul e você quer modificar ele para cor vermelho, você tem essa liberdade, né? Você tem acesso ao código-fonte, tá bom? E por último, você também tem a liberdade de quê? De melhorar esse programa. Então, no sentido de que o software que você tem, ele só faz soma. Aí você quer que esse software faça multiplicação e divisão. Você tem essa liberdade? Tem. Quem é que dá essa liberdade? O software livre. Mas por que é que eu disse que se ele for gratuito, não necessariamente ele não pode ser um software livre? Então vamos citar um exemplo. Existem programas que você baixa da internet que ele é gratuito. Mas, por exemplo, você tem acesso ao código-fonte desse programa? Não. Você só vai poder utilizá-lo. Então, tipo, quando você baixa um aplicativo do Play Store, né? O último aplicativo que eu baixei para gerenciar o controle de despesas, né? Você colocar as despesas lá e tal. Eu baixei de graça? Baixei. Eu tenho acesso ao código-fonte desse aplicativo? Não. Ele é gratuito? É. Mas eu tenho acesso ao código-fonte? Não. Então eu posso dizer que ele é um software livre? Não. Se eu tivesse acesso ao código-fonte, aí sim ele era o quê? Software livre. Beleza? Outro exemplo. Às vezes você baixa aqueles jogos, né? Muita gente já deve ter feito isso. Que ele diz assim, versão demo. Vocês já prestaram atenção nisso? Ou versão trial, né?
Como é que funciona esses caras? Você funciona até a partir de um momento, né? Tipo, as funcionalidades são o quê? Limitadas. Mas ele é gratuito? É software livre? É software livre? Não. Por quê? Não tem acesso ao código-fonte, né? Você também não pode fazer cópias e redistribuí-los e aí, etc. Conseguiu entender aí a moral da história? Sim ou não? Ele é gratuito, mas não é software livre. Se ligou aí? Cuidado para não se confundir, tá? Então, nem todo software que é gratuito é um software livre. Tá ligado? O último exemplo, por exemplo, o Windows. Ele é um software livre ou ele é um software pago? Ele é um software pago, né? Então, a priori, né, ele é um software privativo, né? Você precisa comprá-lo para você poder utilizá-lo. Mas, João Vitor, depois que eu pagar por ele vira um software livre? Não. Mesmo assim, você não tem acesso ao código-fonte, né? E outra, você já pagou por ele. O software livre, você precisa pagar alguma coisa? Não, de jeito nenhum, tá? Então, aí a gente tem alguns exemplos, né? Só que tem gente que instala o Windows e não paga nada, né? É preocupante, ou não é? É preocupante, né? Pois é. É tipo o Jack Sparrow, né? Aí dos sistemas operacionais. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Se liga aí. Nós temos dois exemplos aqui. Nós temos o Shareware e nós temos o Freeware. E aí? Todos os dois são software livres ou são softwares gratuitos, mas que tem uma particularidade? Vamos ver aqui? Vamos ver, ó. O Shareware, pessoal, é uma modalidade de distribuição de software em que você pode copiá-lo, distribuí-lo sem restrições. Olha aí, ó, que coisa legal. E usá-lo experimentalmente por um determinado período. No entanto, você se coloca no compromisso moral de pagar uma taxa, né, ó, geralmente pequena em comparação aos outros softwares proprietários, caso queira usá-lo sistematicamente. Então, se liga aí. Você pode copiar, distribuir sem restrição. Não é um software livre isso aí? Mas você precisa o quê? Pagar uma taxa, por exemplo, de R$2. É mínima a taxa? É mínima. Mas é software livre? Não, software livre você não precisa dar nem um centavo. Software livre, o Linux Mint, que a gente está utilizando. Você pode modificar, você pode copiar, você pode redistribuir, você pode fazer o que você quiser, tá bom? Exatamente. Já o Freeware, pessoal, é um programa de computador gratuito para o público, ou seja, não é preciso pagar algum tipo de licença de uso para utilizá-lo. Por outro lado, também a sua comercialização direta ou incluída em pacotes pagos não é permitida pelo autor. Beleza? Pode ser utilizado por um período indeterminado, não deixa de funcionar ou perde parcialmente suas funcionalidades após o transcorrido do certo período, tá bom? Então tem uma observação aqui, ó. É diferente de software livre ou open source, questão de prova aqui, tá? Ó, open source, pois ser software gratuito não implica de que ele possa ser modificado, né? Então, se eu disser assim, que o software é gratuito, não necessariamente ele não pode ser um software open source. É a mesma coisa de software livre, tá? Beleza? E os programas proprietários são os programas que a gente precisa o quê? Pagar por eles, né? Não é proprietário? Alguém é dono daquele software. Então, para você utilizar aquele software, você precisa pagar, tá bom? Show de bola, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho, certo? Do sistema operacional Linux. A gente já sabe que ele é um software livre, né? E que participa aqui da licença GPL, que é uma licença livre, certo? Onde todos os interessados podem copiar, redistribuir, né? Alterar e etc. Tá bom? Beleza? As distribuições Linux, pessoal, ela tem um ponto, né? Um quesito importante em relação às outras, que é no sentido de quê? De que elas possuem um kernel, né, que é um núcleo do sistema muito robusto.
Então, toda vida que falar das distribuições Linux, a primeira coisa que você leva em consideração é a segurança. Segurança no sentido de quê? Do kernel, né, que ele disponibiliza. Então, se liga aí. Muito cuidado nesse sentido, tá? João Vitor, quando a gente tem o Linux Mint, o Ubuntu, o Debian, o Fedora, todos eles são sistemas operacionais Linux. Eles fazem parte do mesmo kernel, né? Ou seja, eles utilizam o kernel dessa distribuição, que é a Unix, tá? Só que a gente tem distribuições diferentes. Muito cuidado para você não se confundir, tá? Se confundir no sentido de quê? De versão e distribuição. Se eu disser assim, o Linux Mint e o Ubuntu são versões diferentes, é verdadeiro ou é falso? É falso. O Linux Mint e o Ubuntu são distribuições diferentes. Aí sim. Aí se eu disser assim, o Linux Mint 18.0 e o Linux Mint 19.0 são versões diferentes. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. O Linux Mint versão 18 é uma coisa e o versão 19 é outra coisa totalmente diferente. Então, pessoal, quando a gente se trata, né, do Windows, ele sempre fala em versões. E no Linux a gente fala distribuições, tá? Beleza? As principais distribuições do Linux, pessoal, são quem? O Debian, o Fedora, o Mandriva, o Red Hat, SUSE, o Ubuntu, tá? O Slackware, o Gentoo e o Kurumin. Esse Kurumin aqui lembra uma pessoa aqui dessa sala. Muito bem. Beleza? Isso aqui é só pra gente tentar entender que existem várias distribuições, tá? Pronto, isso aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo. O que é que acontece? Todo sistema operacional, pessoal, né, ele possui o quê? Um ambiente gráfico. Isso aí eu já falei pra vocês. Certo? Isso aí eu já falei pra vocês. Só que no Linux Mint a gente tem uma particularidade, tá bom? Vamos tentar entender aqui. Um software feito para facilitar e tornar prática a utilização do computador através de representações visuais do sistema operacional é quem? É o ambiente gráfico. Para o Windows temos apenas o ambiente gráfico padrão, tá? Que é o Windows Explorer para você organizar as pastas e tal. Já para o Linux, nós temos vários ambientes gráficos. Entre eles são quem? KDE, o Unity, XFCE, o MAT. Por exemplo, o ambiente gráfico que a gente está utilizando no Linux Mint aqui no nosso laboratório é o ambiente gráfico MAT, tá? Beleza? Tinha 3 opções da gente fazer a instalação do nosso Linux Mint. Nós tínhamos o MAT, nós tínhamos o Simon e nós tínhamos o XFCE, certo? Nós possuímos 3 ambientes gráficos. João Vitor, o que é que vai diferenciar desses ambientes? Um possui uma interface gráfica mais robusta, o outro possui interface gráfica mais leve, né? E tem um intermediário. No caso aqui eu instalei o intermediário, que é o MAT, tá? Que ele possui uma interface gráfica amigável e que ao mesmo tempo ela é leve, tá? Então nesse caso aqui, se a gente fosse instalar a versão do Linux Mint que possui uma interface gráfica, né, mais bem elaborada, era o Cinnamon, tá bom? E a mais simples é quem? É a XFCE, que só vem o básico limpo, seco, sacudido, tá? É o básico limpo, seco, sacudido, tá bom? Já no caso do Ubuntu, tem o KDE, tem o GNOME e etc. Beleza? Isso aí é só pra gente ter uma base de que existem esses caras. Beleza. Essa segunda parte aqui, pessoal, de permissões, de superusuário, gerenciador de arquivos, tá? Gerenciador de arquivos no Linux, né? Árvores de diretórios do Linux, principais diretórios dos seus conteúdos, certo? Esses caras aqui a gente vai fazer uma dinâmicazinha com eles, tá bom? Pra gente continuar a nossa aula. E a parte que eu vou cobrar na prova de vocês vai ser até o ambiente gráfico aqui, tá bom? Para não ficar muito comprido também sistemas operacionais. Então, essa parte aqui para trás
é só uma coisa que é um crédito a mais que eu trouxe para vocês. Beleza? Show? Então, os sistemas operacionais para a prova vai até ambiente gráfico. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então, eu vou encerrar essa aula de sistemas operacionais por enquanto. Tá bom? E é isso aí. Valeu!